E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura. Então, como vocês já sabem, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar nossa apostila de Sociedade e Cultura. Já pegaram? Então, vocês irão ver que hoje o nosso estudo se refere a construindo memórias. Construindo memórias, professora? Isso mesmo, nós iremos construir as nossas memórias da nossa infância, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí que vocês se recordam. Será que não? Mas caso não recordem, vocês podem construir perguntando ao papai, à mamãe ou ao responsável como você aprendeu a andar de bicicleta, qual foi a idade que você foi para o primeiro dia de aula e os seus aniversários. E quando foi que você ficou dodói? Mamãe lembra se você teve algum dodói bem grande que ficou hospitalizado ou aquela viagem maravilhosa que você foi para algum parque, ou praia, ou piscina, certo? Qual foi o seu primeiro dia do primeiro banho? Se tem aquela foto registrada, aquele primeiro banho no chuveiro, ou aquele primeiro banho de banheira, né? Onde você ficou sozinho, hein? Tudo isso é construindo as suas memórias. Memórias de coisas que aconteceram com vocês e que vocês não lembram porque eram pequenos, mas que tem coisa que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás que você consegue construir e ir encaixando nesse tempo todas as suas memórias, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Então vamos aqui? Olha, memória é lembrar-se de alguma coisa. É um grande armário com inúmeras gavetas, onde guardamos muitas informações do que vivemos e aprendemos em nossas vidas. Então, a memória da gente é como assim aquela gaveta do armário ou do nosso guarda-roupa, que a gente guarda aquele monte de coisa, não é isso? O armário a gente guarda as coisas, mantimentos, pratos, os talheres, ou pode ser o nosso guarda-roupa, onde a gente guarda todas as nossas roupas. É como a nossa memória aqui. É onde a gente guarda todas as informações, né? De momentos que vivemos e aprendemos em nossas vidas. E a infância é o período no qual edificamos as bases que sustentarão tudo o que virá depois. A nossa infância é o chão, é a nossa criação da nossa memória. Firme que apoiará todos os nossos passos. É também uma fase mágica, onde o brincar e a imaginação constroem memórias efetivas, cheias de significado, que irão perdurar por toda a existência. Então serão essas memórias da sua infância que você irá levar para o resto da sua vida. E essas memórias afetivas e tudo farão com que você se torne um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Porque é a partir dessas memórias que vocês têm, que vocês irão lembrar de todo o carinho, de todo o amor e de toda a educação que os pais de vocês te deram. Ou mesmo que não tenham sido os pais de vocês, que tenham sido aquelas pessoas que cuidaram de vocês. Aí vocês irão recordar, lembrar das suas memórias e se tornarem pais e mães maravilhosos. E ele continua: engana-se quem pensa que o começo da vida é uma etapa que fica para trás, depois que viramos adultos. Agora vocês são adolescentes. Daqui a alguns anos vocês serão adultos como tia Roneide. E a gente não deve esquecer que o que aconteceu lá no começo da nossa vida ficou lá. Não, ela irá nos seguindo até os últimos dias da nossa vida, porque serão os nossos primeiros aprendizados, serão as nossas melhores memórias, serão aquelas memórias
de quando nós começamos a aprender tudo da nossa vida, certo? Quase tudo, até os dias de hoje, nós só fomos aprimorando, mas foi onde nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a ter, a nossa base, como diz, o nosso chão. E ela irá nos acompanhar até o último dia das nossas vidas, certo? Ele continua. Nas palavras do romancista Francis Ellens, ele diz: a infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprido o seu ciclo. Não é uma lembrança. É o mais vivo dos tesouros e continua a nos enriquecer sem que saibamos. E como é que isso acontece? Pelas nossas memórias. Isso mesmo. Ela continua a enriquecer a gente cada vez mais pelo que nós aprendemos lá atrás, pelaquela memória viva que está aqui, de como eu devia seguir, os exemplos dos meus pais, certo? Dos meus professores, como eu deveria me comportar, e ele irá me seguindo. Mesmo que aquilo ali eu não esteja percebendo por que é que eu estou fazendo aquilo. Mas depois, quando eu parar para pensar, eu irei lembrar de todos os ensinamentos que eu tive lá atrás. Eu irei puxar da minha memória e aí ela irá me seguir para sempre. Ela não será uma lembrança, mas sim um tesouro valioso. Ele continua. Além disso, construir as memórias de infância é sinônimo de renovação, energia e criatividade. Reconectar-se com a criança interior que todos nós temos. Então, eu tenho certeza que vocês aí, vocês lembram dos brinquedos que vocês tinham antes de se tornarem adolescentes. E aí vocês podem até dar esses brinquedos hoje para os sobrinhos de vocês ou para os amigos menores dos irmãos de vocês. E dizer, olha, com esse brinquedo eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu brincava assim, a mamãe me ensinou. Isso daí está guardado na onde? Nas suas memórias, certo? Na memória de cada um de vocês. E aí eu pergunto, todo mundo tem a mesma memória? Não. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, cada um tem as suas memórias, as suas lembranças, os seus acontecidos, certo? Então, memórias de infâncias como nossas aliadas. As memórias de infância são grandes aliadas. Elas dão energia e, ao mesmo tempo, nos tornam mais sensíveis ao universo infantil, por nos aproximar da essência da criança. Recordar a infância nos permite reviver sentimentos potentes que ajudam na tarefa em viver na sociedade. A intuição é ativada por esses sentimentos que emergem das profundezas, nos tornando mais confiantes. Aí eu trouxe um trecho, uma historinha aqui de um menino, que eu gosto muito de ler essa história, que ele nos remete a pensar mesmo o que é memórias. Vamos aqui? Diz assim, olha, uma história que eu conheci. Conheci a história de um menino de 8 anos, cujo nome era Guilherme Augusto. Ele conta sobre essa história, conta sobre um menino que morava ao lado de um asilo. Você sabe o que é o asilo? O asilo são uma casa, acolhedora, onde ficam aquelas pessoas idosas que não tem quem cuide deles e que eles também não têm como cuidar de si próprios sozinhos, devido à sua idade. Então, eles são colocados nessas casas e tem pessoas lá que dão atenção, carinho e amor a eles. Então, ele morava vizinho a um asilo, onde ficavam essas pessoas idosas. Aí ele continua. Lá moravam alguns amigos de Guilherme, que já eram mais idosos. Guilherme tinha 8 anos, E esses idosos costumam ter 80, 75, 90, até 100. Para ajudar um de seus amigos, que havia perdido a memória, Guilherme precisava descobrir o que era memória, coisa que vocês agora já sabem. Para isso, saiu pesquisando por aí. Perguntou para várias pessoas. Para ser mais exata,
para 5 pessoas. Cada pessoa respondeu uma coisa. As respostas que Guilherme conseguiu tinham sido muito diferentes, assim como as nossas. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. E aí as perguntas eram, ele perguntava, será que cada pessoa tem uma memória? Ou será que cada memória tem uma pessoa? Ou será que todo mundo tem a mesma memória? E aí ele dizia que cada vez mais estava ficando difícil, como era que ele iria fazer esse amigo dele, né, descobrir a memória que tinha perdido. E aí ele foi e disse, já estou ficando exausto, confuso. E então o que ele pensou? Ele descobriu o que era a memória. A memória era uma gaveta, não é isso? É como se fosse uma gaveta de armário onde a gente guarda as informações. Então, o que foi que Guilherme pensou? Ele pegou um baú dele, que ele tinha um monte de coisas guardadas da infância dele, de quando ele era bem pequeno, e levou lá para o asilo. Chegando lá no asilo, ele abriu aquele baú. Naquele baú, tinha vários objetos que para Guilherme tinham seus significados, porque ele tinha memória de cada coisinha ali que estava dentro daquele baú. Tinha a bola que ele lembrava, que ganhou do pai no primeiro aniversário dele, que foi assim que o pai contou, então ele tinha muito carinho pelaquela bola. Tinha um avião dado pela mamãe, que ele gostava muito de controle remoto, mas que estava com um defeitozinho mesmo assim. Ele lembra, ele recorda de quando ganhou. E entre outros objetos, livros, chaveiros. Então ele levou tudo isso para o amigo idoso dele lá no asilo. Quando chegou lá, o amigo dele foi abrindo o baú e olhando tudo que estava lá dentro. E aí quando ele pegou aquela bola, a bola que era de Guilherme, o amigo chorou. Aí Guilherme disse, quando eu ganhei minha bola, eu fiquei feliz, porque tinha sido meu pai que tinha dado no meu primeiro aniversário. Mas quando o amigo dele pegou a bola, ele chorou. Mas ele não chorou de infelicidade, ele chorou porque ele lembrou que ele também tinha ganhado uma bola quando tinha a idade de Guilherme. E ele lembrou também que essa bola, quem tinha dado para ele, também tinha sido o pai dele. E aí, nessas recordações da memória, ele lembrou que ele já tinha sido um jogador, mas que hoje, com a idade que ele estava no asilo, porque ele não tinha mais condições de cuidar de si próprio. Então, e entre outras coisas que ele foi pegando, ele foi descobrindo a memória dele, foi lembrando de coisas, olhando os objetos que eram de Guilherme. É claro que nem tudo que Guilherme tinha no baú servia de lembranças para ele, porque cada um tem a sua memória. Sua mãe tem as memórias dela, as recordações dela lá na gaveta de informações dela. Seu pai, seus irmãos e você. Você tem as suas recordações, as suas memórias, que só você vai poder construir e levar ela adiante, passando de geração para geração, mas sabendo que a sua recordação, a sua memória não será igual a de ninguém, porque o sentimento das recordações é diferente em cada um de nós. Espero que tenham gostado, que a partir de hoje fiquem curiosos em construir a memória de vocês, em saber junto do papai, da mamãe, né, ou de outro aí responsável que esteja na casa de vocês, tudo sobre coisas que vocês não lembram, mas que eles lembram e podem ajudar vocês a construir a memória de vocês. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Um beijão e até a próxima aula.